Olá, muito obrigado por assistir a esta curta apresentação de algumas funcionalidades muito úteis disponíveis a partir dos editores de documentos nas aplicações da área da logística do software de gestão visual da InfoWrap. Estas ferramentas e funcionalidades facilitam a vida e aumentam a produtividade dos profissionais de vendas que diariamente precisam de tomar várias decisões num curto espaço de tempo. Em função dos perfis dos utilizadores, os profissionais de vendas podem elaborar documentos de venda, faturas recibo, guias do remessa, guias de transporte, notas de crédito e notas de débito. São disponibilizadas vistas diferenciadas que permitem acompanhar as guias de remessa que estão pendentes, as devoluções pendentes, que ainda não foram tratadas, encomendas pendentes de clientes, que ainda não estejam totalmente satisfeitas, elaborar orçamentos, faturas por forma, efetuar compras a fornecedores e ainda visualizar e controlar as faturas recibo, que ainda não foram recebidas por algum motivo. Uma funcionalidade transversal a todas as aplicações do visual, permite que os utilizadores possam configurar vistas ajustadas em termos do contexto e dados, e a possibilidade de associar cores diferentes para segmentar e destacar informações críticas em função das necessidades de cada utilizador. Esta funcionalidade é extremamente útil, uma vez que permite segmentar neste exemplo as encomendas ou outros documentos por múltiplos critérios em vez de estar a analisar um conjunto alargado de encomendas pendentes ou de outros documentos, é possível filtrá-los por diversos critérios e disponibilizar os dados pretendidos em vistas de acordo com as necessidades de cada utilizador. Referir ainda outra funcionalidade transversal a todas as aplicações da InfoWrap, a possibilidade de exportar de uma forma simples e rápida, as grelhas, as vistas e todos os relatórios para formato grelha, TXT, guardá-las como página web, enviá-las por e-mail ou exportá-las para o Office, Excel, Word, Excel avançado ou para OpenOffice. Exportando para Excel esta grelha, os campos numéricos continuam numéricos e posso gravar este ficheiro formato Excel e dar os devidos tratamentos e personalizar os mesmos de acordo com as minhas necessidades. Outras funcionalidades úteis permitem diminuir e ajustar o comprimento das colunas que estão a ser visualizadas. Clicando no botão do lado direito do rato é possível transformar a encomenda selecionada de cliente em uma encomenda a fornecedor diretamente a partir daqui, com muito pouco esforço, de uma forma simples e rápida. Entrando num processo de elaboração de orçamentos, referir aqui que é possível definir por parâmetro que os orçamentos que não são aprovados num espaço temporal, por exemplo em 30 dias, automaticamente o software encerra estes orçamentos e deixam de estar visíveis na vista de orçamentos por aprovar. Em algumas organizações é possível implementar o workflows e fluxos de autorizações de orçamentos e define regras para a aprovação dos mesmos, para os documentos evoluírem para outros documentos. Ao elaborar um orçamento novo, em função de permissões e colocando o código do cliente, podemos de uma forma simples e rápida aceder à ficha do cliente onde temos aqui informação diversa para classificar esta entidade, informação de carácter geral, comercial e financeira. No visual não existem limites de preços. É possível definir matrizes de desconto por tipos de cliente para marcas, famílias, subfamílias associadas ao cliente, por exemplo, entre outras. Definir por cliente preços especiais num intervalo de datas. Clicando no separador da área financeira, onde temos acesso a um conjunto alargado de definições, plafond de crédito, dias de tolerância e a situação financeira, normal, viciado, suspenso ou cortado do cliente e o comportamento das aplicações em função do perfil do cliente. No separador de outras informações temos acesso a outras informações para classificar esta entidade. No painel estatístico podemos analisar visualmente de uma forma sintética qual o comportamento financeiro deste cliente, ao nível do atraso médio de pagamento, atraso médio de débito ou a data do débito mais antigo, assim como a data do último pagamento. É disponibilizado um gráfico simples para analisar este cliente por tipo de responsabilidade, contas correntes, cheques, letras e adiantamentos. Podemos ainda analisar o comportamento do cliente numa perspectiva comercial, analisar em gráfico as vendas do ano em curso comparativamente com o ano anterior e a data da última venda. Podemos igualmente analisar a rentabilidade do cliente em função da margem do ano em curso comparativamente com o ano anterior, assim como analisar a data da última venda. Se pretender, poderá detalhar os dados do cliente, através de um gerador de relatórios, que permite filtrar dados por múltiplos critérios e aqui entramos num outro conceito transversal a todas as aplicações, que permite a personalização de mapas e relatórios, onde o utilizador poderá atribuir um título ao relatório para posterior utilização. Definir o intervalo de datas, as colunas e a posição em que vão ser impressas, o tipo de letras, as quebras, utilizar campos calculados, que são fórmulas algébricas, que dão origem a um campo novo, que poderá ser utilizado noutros mapas.
Disponibilizamos ainda a possibilidade de criação de campos novos baseados em funções ou comandos SQL, que são scripts de programação que fazem leituras a dados associados a outras áreas aplicacionais. É possível intervir ao nível do comprimento dos campos, o que permite ajustar o tamanho máximo dos campos e desta forma optimizar o espaço disponível na impressão para papel. É ainda possível associar cores aos campos e definir o valor mínimo e máximo para a atribuição da cor. Desta forma destacamos através de cores diferentes determinados dados críticos, que pretendemos diferenciar de outros dados. Mais uma vez enviando o mapa para ecrã, clicando com o botão do lado direito do rato é possível a exportação de uma forma simples e rápida de todos os mapas ou relatórios para formato grelha, TXT, guardá-las como página web, enviá-las por e-mail ou exportá-las para o Office, Excel, Word, Excel avançado ou para OpenOffice. Entrando num outro conceito transversal do visual, selecionando determinado documento entramos no conceito de rastreabilidade documental, que permite visualizar o workflow de um determinado documento. Neste exemplo podemos ver que uma determinada fatura foi originada por uma encomenda, que foi originada por um determinado orçamento. É ainda possível através da escolha da fatura, visualizar como a fatura foi liquidada na tesouraria e como foi feita a contabilização da mesma. Neste workflow podemos ainda visualizar eventuais registros de reclamações de clientes, garantias, notas de crédito geradas e ou reclamações efetuadas ao fornecedor, aceites ou pendentes. Através desta ferramenta tenho disponível nativamente dentro do ERP uma gestão documental de documentos, que é um instrumento de trabalho extremamente útil no dia a dia, onde os utilizadores têm de rapidamente aceder a um rastreio de documentos. Voltando ao nosso orçamento e se nos posicionarmos no campo matrícula e preenchermos a mesma, podemos visualizar todos os orçamentos, encomendas e vendas associadas a uma determinada matrícula. Desta forma podemos ver todos os documentos indexados a uma matrícula. É ainda possível aceder à funcionalidade de rastreabilidade de documentos e ver todo o workflow documental associado a uma determinada matrícula. É ainda possível enviarmos novamente os documentos para ecrã, para a impressora ou por e-mail com o PDF anexo. Ao nos posicionarmos no código do artigo e digitarmos o código 12345, o software converte e aponta automaticamente este código para o nosso código interno do artigo. Por parâmetro é possível definir que pretendemos visualizar as equivalências disponíveis de uma determinada referência. Disponibilizamos conforme o exemplo, os códigos equivalentes, a quantidade existente, a quantidade separada e em conferência. Stock que já entrou no armazém mas ainda não foi conferida ou arrumada na localização atribuída. Poderemos visualizar ainda os diversos preços de venda dos produtos equivalentes e efetuar a troca da peça original por qualquer equivalente escolhido. Funcionalidade extremamente útil em algumas atividades económicas onde o tema dos produtos equivalentes está sempre presente na vertente comercial. À semelhança do que vimos há pouco com o acesso ao ficheiro de clientes, é possível no editor de documentos aceder ao ficheiro de produtos de uma forma simples e rápida, onde temos acesso a um leque muito alargado de informação e definições. Destacamos a possibilidade de associarmos aos artigos, marcas, famílias e subfamílias, que permite agrupar produtos por múltiplos critérios, definir matrizes de preços, descontos e preços especiais num intervalo de datas em função destes critérios e obter análises diversas por estes ou outros critérios. É ainda possível definir matrizes de desconto por múltiplos critérios, definir campanhas num intervalo de datas e proceder a alterações de preços, através de um simulador de alterações de preços e calcular novos preços de uma forma simples e abrangente. Num contexto de peças auto, existe um campo específico que permite definir a referência da marca, o acesso à tabela de equivalentes ou à marca TechDoc ou referência TechDoc. Esta funcionalidade é extremamente útil, se tiverem um portal web eletrónico B2B e for necessário efetuar o cruzamento de referências por vários códigos, códigos de clientes, fornecedores, referências TechDoc ou dos fabricantes, facilitando desta forma a identificação da peça corretamente. No separador ponto verde podemos classificar os produtos ao nível da zona, tipo de embalagem e tipo de material. No separador Estatísticas, temos acesso à localização principal no armazém selecionado e a uma área de acumulados, a existência em quantidade e em valor, a quantidade cativa, separada, disponível, pendentes de entrada de saída, o preço de custo último e médio. Tal como vimos com a ficha do cliente, existe a possibilidade de detalhar cada um destes temas, através do nosso gerador de relatórios, configurar e personalizar o meu mapa de acordo com as minhas preferências. Gravá-lo fica disponível numa lista, visualizá-lo em modo ecrã e exportá-lo para Office, Word, Excel ou Excel avançado ou para onde muito bem entender.
Voltando ao nosso orçamento, existem algumas funcionalidades úteis no dia a dia. Se repararem na parte inferior do nosso editor de documento, é possível visualizar a existência nos vários armazéns, os produtos equivalentes, preços diversos e outros dados importantes. Poderão ser configurados outros dados críticos para o profissional de vendas. No separador Pendentes de cliente visualizamos as encomendas pendentes de entrega da peça selecionada, as quantidades encomendadas pendentes, o preço e o desconto praticado, com a possibilidade de visualizar o documento sublinhado. No separador Últimas vendas cliente visualizamos as vendas da peça selecionada, as quantidades vendidas, o preço e o desconto praticado, com a possibilidade de visualizar o documento sublinhado. Basicamente pretendemos disponibilizar o máximo de informação para o profissional de vendas, rapidamente ter acesso a dados críticos. Ao clicar no botão das últimas vendas, rapidamente é possível visualizar todas as vendas de um determinado produto a todas as entidades e fica disponível para análise os documentos, as quantidades vendidas, o preço e o desconto praticado, com a possibilidade de visualizar o documento sublinhado. Outra funcionalidade interessante ao nível da pesquisa de produtos é a possibilidade de definir inquéritos pré-definidos ou configuráveis, que ficam disponíveis numa lista para o uso no futuro. Neste exemplo escolhi numa lista o inquérito Peças Honda, que agrupa todos os produtos cujo código de artigo começa por 14. O resultado deste inquérito aciona um display array com vários artigos, onde poderei preencher as quantidades dos diversos artigos a orçar, a serem encomendados ou a serem vendidos. Esta é uma funcionalidade muito útil em algumas atividades. O software está a sugerir a venda de outro artigo na venda de um determinado artigo e esta sugestão poderá ser de um artigo para muitos outros. Neste exemplo, o software sugere a venda de um outro amortecedor para evitarmos esquecimentos ou erros por desconhecimento técnico. Outra funcionalidade útil para algumas atividades económicas é a possibilidade de realizar simulações ao elaborar orçamentos. Clicando no botão Simular, é possível analisar a margem em valor ou em percentagem do orçamento. Na parte superior do simulador estão disponíveis as linhas com as quantidades, o preço de custo, o preço de venda, a margem linha a linha em valor e em percentagem. É possível manipular os descontos, os preços ou definir uma margem linha a linha com a qual me sinto confortável ou aplicar uma tabela de preços mais competitiva para tornar os meus orçamentos mais competitivos. Neste exemplo estamos a orçar poucos produtos com poucas linhas, mas imaginem um orçamento ou propostas com dezenas ou centenas de linhas. Com esta ferramenta podemos analisar as nossas margens e a APR. E isentar um orçamento ganhador, o mais competitivo possível. Todas as decisões tomadas no simulador refletem-se no orçamento original. Para terminar esta apresentação, obviamente que é possível imprimir qualquer documento da logística, pré-visualizá-lo em modo ecrã, transformá-lo em PDF e enviá-lo por e-mail. Está disponível um conceito transversal a todas as aplicações, que permite definir templates pré-formatados, onde o software sugere o envio deste orçamento para o josé.ribeiro@inforap.pt porque está definido na ficha do cliente que documentos de carácter comercial são por defeito enviados para este e-mail. Desta forma é possível dirigir o envio de documentos com o PDF anexado automaticamente para um determinado e-mail em função do contexto. Esta funcionalidade está disponível nas compras, vendas e contas correntes. O objetivo principal é simplificar a vida dos utilizadores, que lidam diariamente com este tipo de tarefas repetitivas. Muito obrigado por ter assistido a esta demonstração. Ficamos disponíveis para futuros contactos. Muito obrigado.